E é com grande prazer que eu recebo agora o Rinaldo Miranda Castro, que é coordenador do Disque Eleições, para falar um pouco sobre o Disque Eleições. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Aqui é o programa. O que é o Disque Eleições, afinal? O Disque Eleições ele é um atendimento telefônico, um reforço no atendimento telefônico da Justiça Eleitoral, com o objetivo de informar o eleitor acerca de dúvidas que comumente são relatadas nessa época. Exemplo, dúvida com relação ao título eleitoral, ao número do título, dúvida com relação ao local de votação e também acerca do processo de justificativa eleitoral. Em relação ao título, vou começar falando do título, né? A pessoa perdeu o título, né? Um dia aí antes de votar, meu Deus, o que eu vou fazer? Fica de cabelo em pé. O que dá para fazer na hora se eu não tenho meu título? Isso. O eleitor, ele deve votar com um documento oficial com foto, certo? Isso é o que a lei exige. Ele tem que portar um documento oficial com foto. Pode ser uma carteira de motorista? Pode ser identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, certidão de reservista, passaporte, desde que seja oficial e que tenha foto para identificação. O título eleitoral, a gente recomenda que o eleitor leve à sessão para facilitar o processo de votação. Mas, com o documento, apenas com o documento, é possível o eleitor votar. Importante salientar que o eleitor ele deve ter certeza do local de sua votação. Se houver alguma dúvida, ou ele soube de algum vizinho ou de algum colega ou pela imprensa que o seu local de votação tenha mudado de endereço, ele pode contatar o Disque Eleições que nós disponibilizaremos essa informação a ele. Com certeza. Em relação à justificativa do voto, né? Como eu justifico e quantas vezes é permitida essa justificativa, né? Bem, a justificativa eleitoral ocorre quando o eleitor não está no seu domicílio eleitoral. Então, ele pode justificar quantas vezes quiser, mas a orientação da Justiça Eleitoral é que ele exerça o seu dever de cidadão, que é o voto. Então, o eleitor que no dia da votação não estiver em seu domicílio, ele poderá buscar em qualquer sessão eleitoral o formulário de justificativa e fazer essa justificativa. Ele também deverá aportar um documento oficial com foto para fazer a justificativa. O formulário de justificativa eleitoral já está disponível na internet, nos sites da Justiça Eleitoral e também nos cartórios eleitorais e estará à disposição do eleitor nas sessões eleitorais no dia da votação. Com certeza. Importante falar sobre o dia da votação, né? Eu posso com camiseta de partido, posso com bandeirinha, entregar santinho. É importante salientar esses detalhes, né? Para não existir uma incomodação ali na hora de votar. Isso. Bem, a rigor, existem inúmeras condutas vedadas pela lei eleitoral e a legislação em vigor. Não vamos aqui discernir sobre isso. Mas, efetivamente, a recomendação que a Justiça Eleitoral faz é que haja uma manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, ele pode portar adesivo, ele pode trazer o santinho do seu candidato para facilitar, uma bandeira, ele não pode portar camiseta do partido, coligação. A camiseta não camiseta pode, a bandeira não. Sim. Bandeira sim. Mas ele portar de forma individual. Ele não pode haver um aglomerado de pessoas e também ele não pode fazer propaganda, como todos já sabem, no dia do pleito. Ou seja, a manifestação é dele, ele como indivíduo. Beleza. Rinaldo, vamos mostrar aqui para o pessoal que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre essa questão de o que vem primeiro, eu voto primeiro no vereador, eu voto primeiro no prefeito, né? O que faz? As pessoas têm um certo medo da máquina, né? Como fazer? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Com licença. Primeiro eu faço o quê? Eu vou iniciar a máquina aqui. Então, assim, o mesário, ele vai habilitar o eleitor ao voto. Então, no microterminal, o eleitor será habilitado ao voto. Então, fica com o mesário, exatamente. Esse aqui fica com o mesário, exatamente. Aí, acho que a Câmara vai pegar, a primeira votação é para vereador. Você pode observar, né? Então, o primeiro cargo é para vereador.
o segundo cargo para prefeito. Então, deixa eu pegar aqui a lista de candidatos. Essa é a máquina habitual que tem em todo o país. Essa é uma máquina... A biométrica não é assim, é diferente? É uma máquina para treinamento. Não, a biométrica é a mesma coisa. Ah, é a mesma? A mesma urna eletrônica. Né? Isso, em Canoas, aqui em Canoas, a votação será por identificação biométrica. Como vai funcionar essa votação, já que você perguntou? Aqui, no microterminal, vocês podem observar, com licença, que há um leitor biométrico. Então, a pessoa se identifica aqui e essa de Canoas vai funcionar assim. Isso, exatamente. Habilita ali e vota igual. Habilita e vai para a cabina da votação votar, né? Ou seja, a diferença é que a habilitação não é pelo título, é pela digital. Pela digital. Que é mais seguro, né? Também. Isso. Ao chegar na cabina de votação, o eleitor escolhe um candidato. Se ele digitar os 2 primeiros números, ele tem a possibilidade de votar para o partido ou coligação, ou seja, o chamado voto de legenda. Aí vota no partido. E vota no partido, exatamente. Aí ele digita a numeração, vou buscar aqui os nossos candidatos fictícios e confirma. Então, o importante disso tudo, eu vou fazer novamente aqui para prefeito, 2 algarismos. Observe, na tela da urna eletrônica aparece o número, o apelido, o nome do candidato, o partido e a foto. Então, não há necessidade do eleitor, ele ter pressa, ele simplesmente verifica se está tudo ok. Digamos que ele votou para prefeito e errou. Ele corrige na tecla amarela e vota novamente. Então, não há dificuldade nenhuma. Após a confirmação, habilita-se outro eleitor a votar. Super rápido. E se eu quero votar nulo, votar em branco, há essa possibilidade na máquina? Sim, também? Vamos simular uma votação em branco. Né? Poxa, não quero votar em ninguém. O mesário habilita pelo título ou pela digital o eleitor, e ele não é objetivo da Justiça Eleitoral mostrar, porque a gente estimula o cidadão a votar, né? O voto em mais é uma opção do cidadão. Então, voto em branco, ele aperta a tecla branco, aparece voto em branco e ele confirma. O que é o chamado voto nulo? Se o eleitor se confundir ou propositadamente, se ele assim o desejar, ele poderá escolher um número que não seja associado a um candidato. O voto é nulo, ele confirma. Os votos nulos e brancos, eles são considerados não válidos. Então, o candidato que conseguir 50% mais um voto, descontados os brancos e nulos, que são chamados votos válidos, ele é o candidato eleito no primeiro turno. Se ele não conseguir, aí se faz um segundo turno nos municípios onde houver mais de 200 mil eleitores, dentre os quais Porto Alegre, Canoas, Caxias e Pelotas. Com certeza. Rinaldo, para votar o pessoal pode chegar agora domingo a partir de que horas? A partir das 8 horas até as 17 horas, a gente orienta que as pessoas procurem o seu título eleitoral. Algumas pessoas não portam o título eleitoral consigo, procurem o título, verifiquem a sua sessão, já deixem guardado o título e no dia, com o título e um documento oficial com foto, se dirijam ao seu local de votação para evitar... a gente, comumente, o serviço de Disque Eleições atende eleitores que, no dia da votação, descobrem que não acham o título, ficam em dúvida e ligam para tirar essas informações. Então, a gente orienta que, desde hoje, né, os eleitores não deixem tudo para a última hora. Telefone do Disque Eleições? O telefone do Disque Eleições para Porto Alegre e região metropolitana, como Canoas, é o 148, 148. Para os municípios do interior, o DDD é o 51 e o número é o 3016 5050. 3016 5050. Bacana. Até no domingo o pessoal vai estar atendendo. Estamos atendendo, inclusive eu vim de lá agora. Já temos aí uma média de 500 atendimentos diários. Nossa. A tendência é que chega a 10 mil no sábado e 10 mil no domingo.
e na última eleição nós tivemos em torno de 30 mil atendimentos. Por isso, sempre que a gente concede uma entrevista, a gente pede que as pessoas consultem a internet, as pessoas busquem as informações nos cartórios, busquem as informações no Disque Eleições antes do dia da votação para evitar um congestionamento. Com certeza. Rinaldo, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelos esclarecimentos aí sobre o Disque Eleições. Eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica aqui comigo.